Boa noite. Boa noite, Vânia. A gente iniciou a gravação agora. Eu queria pedir, por gentileza, que que a gente começasse com você se apresentando, por favor, contando para a gente quem é você, como é que é a sua experiência profissional atual, como é que foi a sua carreira, enfim, qual a sua relação com a controladoria, como é que é a sua relação com as ciências contábeis, finanças, tá bom? Você pode falar um pouquinho para a gente de você? Claro. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o Vitor e a Universidade Federal do Mato Grosso, né, pela oportunidade de falar sobre a profissão contábil. Eu sou Ivana Lima, sou contadora, sou formada pela UDF, que é uma universidade particular do Distrito Federal, moro em Brasília. Ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade de transitar em várias áreas do segmento contábil. Eu iniciei a minha carreira como auditora independente na antiga Trevisan, que posteriormente se tornou BDO. Em seguida, trabalhei também na PricewaterhouseCoopers, que é uma das 4 grandes empresas de auditoria do mundo. Nesse período de transição, eu tive a oportunidade de auditar grandes grupos de diversos segmentos econômicos. Então, auditei Banco do Brasil, Caixa Econômica, diversas indústrias com reporte internacional, nos Estados Unidos e na Europa. Dentro do meu trabalho realizado na PricewaterhouseCoopers, eu implementei todo o segmento de auditoria de terceiro setor voltado para organismos internacionais. Então, a Price, em 2006, foi a primeira firma de auditoria habilitada a realizar as análises voltadas para os recursos provenientes de entidades internacionais, como o ZAID, BID, Comunidade Europeia. Então, nesse momento, a gente entrou numa discussão técnica, porque até então a gente registrava a receita, que eram os recursos doados, e em um único exercício, mas não existia a contrapartida ao longo da execução do projeto. Então, a gente participou de diversas discussões técnicas, até que veio uma norma específica para regular a contabilização de entidades de terceiro setor. Então, eu tive a oportunidade de implementar toda a estrutura de auditoria de organismo internacional dentro da Price. Depois eu saí e atuei também em auditoria interna, trabalhei no grupo Caixa Seguros, que tem 5 segmentos de negócios. Então, a Caixa Seguros ela regula operações que são fiscalizadas pela SUSEP, que é a parte de seguros, consórcio, que é pelo Banco Central, um plano de saúde, que é a Caixa Saúde, que é regulada pela ANS, previdência privada, que é regulada pela Previc, e acho que são os principais negócios da Caixa Seguros. Então, eu trabalhei na auditoria interna por um bom tempo, não só atendendo a parte de auditoria interna dos processos, mas também os órgãos reguladores. Nesse momento, eu me certifiquei pela SUSEP em controles internos, depois eu me tornei instrutora de certificação pela própria SUSEP, eu formei algumas turmas dentro da Caixa Seguros, na área, na parte de controles internos, e depois eu atuei também no grupo BEC, que é uma entidade de filantropo, é uma mantenedora de entidades educacionais, como a Universidade Católica de Brasília, a Faculdade de Tocantins, alguns colégios. Então, eu implementei a área de auditoria interna dentro do grupo BEC. De lá para cá, eu tive algumas outras experiências enquanto contadora. Eu atuei como contadora no Grupo Brasil Farma, participei de todo o processo de IPO da Brasil Farma na época. Eu era responsável pelas empresas fora de Brasília, né, que a gente
chamava lá de regionais, então eram empresas que estavam fazendo parte das aquisições do grupo à época, e em seguida a Brasil Farma abriu capital e a gente fez toda a estruturação de IPO dentro do grupo. Foi uma experiência bem diferente, porque uma coisa é a gente ser auditor, outra coisa é a gente ser o provedor da informação para o auditor enquanto contador. Então, na época, nós éramos auditados pela EY, que é uma das Big Four em auditoria, e eu respondia também por toda a parte de auditoria do grupo e os reportes também, inclusive da parte fiscal. Foi um período de longo aprendizado. De lá para cá, nesse período, eu resolvi cursar Direito, então eu também estou cursando o 7º semestre em Direito na Universidade Católica de Brasília, e foi um momento em que tive a oportunidade de conhecer alguns profissionais do segmento de Direito, e isso acabou agregando bastante para a minha profissão, porque eu passei a compor o grupo de estudo da Universidade Católica para o terceiro setor, voltado para o terceiro setor. Então, foi uma experiência bem relevante, porque os contadores especializados em terceiro setor como um todo são poucos que dominam essa especialidade. Bom, depois disso, eu tive também a oportunidade de empreender enquanto auditora e abrir um negócio no segmento de auditoria independente. Então, eu fui sócia de escritório por um tempo, mas por questões alheias à minha vontade, eu acabei saindo desse projeto e me aventurei também, vamos dizer assim, como professora. Eu dou aula de pós-graduação para um instituto de direito aplicado, de direito público aplicado em Tocantins, o IDASP. Eu sou professora de pós-graduação na área de auditoria, de contabilidade de terceiro setor, e, curiosamente, há um mês atrás, eu ministrei um módulo sobre controladoria. Então, para um outro curso específico do Instituto. E de lá para cá, eu tive também a oportunidade de compor o corpo técnico do Grupo SEIB, que é uma entidade, uma empresa SA de capital fechado, que atua no segmento de medicina diagnóstica. Ela atua em 11 estados, o grupo atua em 11 estados. Hoje eu respondo pela contabilidade do grupo SEIB, de medicina diagnóstica. Além disso, eu também sou conselheira em 2 comitês de auditoria. Eu sou membro estatutária da Telebrás, do COAUD da Telebrás, e sou membro estatutária do COAUD da Hemobras. A Telebrás é uma SA de capital fechado, no segmento de telecom. Recentemente, ela passou a compor toda a estrutura no sentido de ser dependente econômica da União. Então, hoje a gente tem uma transição lá de contabilidade pública para atender a parte, né, da União, e a gente tem a contabilidade em FRS para atender as normas da CVM. Então, estamos passando por um momento de transição com relação a isso. E já a Hemobras é uma outra estatal, uma SA de capital fechado, cujo objeto é voltado para atendimento dos pacientes do SUS. Então, a Hemobras está desenvolvendo um fármaco de recombinante para atender pacientes com doenças crônicas relacionadas ao sangue, como hemofílicos, algumas doenças congênitas. Então, o objeto social dela está voltado para atendimento da população brasileira. Então, é um segmento bem interessante. Lá é uma SA de capital fechado e segue as normas de contabilidade vinculadas às IFRS, aos CPCs, né, aqui no Brasil. Em ambos os comitês, eu sou especialista em contabilidade societária e auditoria. Então, eu respondo tecnicamente por esses assuntos dentro do comitê. O Vitor me perguntou sobre a minha relação com a controladoria. Então, hoje, dentro do Grupo SEIB, até pelas minhas experiências enquanto contadora, todo dia a controladoria, né? Nós respiramos a controladoria. Eu acredito que o controller
E o setor de controladoria é uma das principais áreas hoje dentro de uma organização, principalmente porque a gente está passando por um momento de transição em razão da pandemia. Então, as empresas hoje estão muito focadas e direcionadas a resultado, mas especialmente a sustentabilidade da sua empresa. Então, a controladoria hoje ela acabou assumindo um outro foco com relação à sustentabilidade. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas e não sei, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta com relação à minha carreira, à minha experiência, fiquem à vontade. Não, Vânia, eu acho que você, enfim, expôs muito bem, muito obrigado. Na verdade, o que a gente queria a partir da sua experiência, poder entender como é que é a sua visão. Hoje, o nosso tema da noite, ele é o tema da análise CVL, análise custo, volume e lucro, e a relação com a controladoria. Então, se você puder falar um pouquinho para a gente sobre a análise CVL, falar um pouquinho sobre a relação da controladoria nesse tema, sobre como é que é esse acompanhamento, os pontos de equilíbrio, enfim, qual é a relevância disso para as organizações, como é que na sua experiência, o que você acha que é mais importante ou não, se você puder falar um pouquinho para a gente, enfim, se puder explanar um pouquinho para a gente, eu te agradeço. E aí, na sequência, a gente tem algumas outras perguntas, mas, por favor, fica à vontade, tá? Se você puder falar um pouco para a gente, eu vou ser bastante grato. Vânia, seu áudio está fechado, seu microfone está fechado. Perdão, a gente não está te ouvindo. Desculpa. Bom, acho que antes da gente falar um pouquinho de CVL, a gente precisa falar um pouquinho sobre controladoria. Uhum. A controladoria é uma ferramenta, a gente pode chamar de ferramenta, de análise para a organização. Antes tinha muito foco voltado para somente controles, cálculos de custo, era a área, vamos dizer assim, a área que incomodava a empresa como um todo, porque tinha que ficar ali sempre monitorando as movimentações da empresa. Mas com o passar do tempo, a controladoria ela assume um papel muito importante dentro da organização, porque hoje ela é uma ferramenta para a tomada de decisões. Então, quando a gente fala em controladoria, a gente está falando em gerenciamento de custo, a gente está falando em estratégias de negócio, em revisitação do core business de uma entidade, a gente está falando em direcionamentos de recursos para minimizar o custo e maximizar o resultado, a receita da empresa, e principalmente isso não se tornou mais uma ferramenta estritamente utilizada ou pelo contador, ou pelo diretor financeiro, ou pelo controller. Isso se tornou uma ferramenta de gestão como um todo. E a partir dos controles relacionados à parte de controladoria, isso se tornou um ponto focal dentro da entidade. Eu poderia trazer um pouquinho da experiência que eu tenho e que eu tive, que eu tenho hoje, inclusive. Hoje a controladoria ela assumiu esse papel de monitoramento e também ela está vinculada a uma participação de toda a empresa, né? De todos os corpos estratégicos de uma entidade. Hoje eu enxergo a controladoria como uma estrutura estratégica e não operacional. O controller antes ele era muito era a pessoa para controlar receita e despesa, para controlar execução orçamentária. Hoje a controladoria não é só mais isso. Sim, monitoramento e gerenciamento orçamentário, isso é primordial para uma controladoria, é primordial para uma empresa. Ela precisa ter um direcionamento dos seus resultados, das suas estratégias e, principalmente, vincular esses resultados a um gerenciamento de custo. E aí eu acho que a gente poderia falar um pouquinho de análise de custo, volume e lucro, que também é outra ferramenta gerencial dentro da controladoria. Existem entidades que, aí como uma boa auditora que eu sou, eu vou falar um pouquinho de segregação de função, mas existem entidades que determinam que o papel do controller ou da área de orçamento e planejamento
ela esteja vinculada dentro da contabilidade. Na verdade, na minha percepção, isso precisa ser uma área segregada, até para não ter um comprometimento de papéis nesse momento, porque a contabilidade, junto com a controladoria, ela estrutura uma base de informações para a diretoria, ou para o controller, ou para a presidência. Então, algumas entidades eu tanto vi uma área de controladoria segregada da contabilidade, quanto eu vi também o contador assumindo esse papel. Claro, acho que não existe aqui o certo e o errado. Existe a estrutura que melhor se adequa à entidade. Poxa, de repente, uma empresa que tem uma estrutura muito enxuta ou é uma empresa pequena, não justificaria ter áreas tão distintas. Mas, quando a gente fala em grandes organizações, aí, como o Sabin, por exemplo, a gente tem uma área de controladoria apartada e a gente tem a área contábil e assim tantas outras empresas pelas quais eu passei como auditora ou até mesmo como colaboradora, existe essa segregação. Então, considerando esse aspecto, hoje a controladoria assumiu um papel de gerenciador do planejamento estratégico, eu citaria isso como um ponto. Um segundo ponto, um guardião de toda estrutura econômica financeira de uma empresa. Isso consoante às atividades da contabilidade, porque elas trabalham juntas. A contabilidade ela precisa prover informações para a controladoria, porque até então ela trabalha numa linha de informações gerenciais, ou seja, ela busca informações nas áreas operacionais. Se a gente está falando de vendas, ela busca essa informação na área comercial. Se a gente está falando de marketing, ela vai para o marketing. Se a gente está falando na parte tributária, ela vai para a área fiscal. Então, ela se abastece de informações das áreas operacionais. E onde a contabilidade entra? Ela entra como o validador dessas informações. Então, a minha contabilidade, ela precisa estar, se não idêntica, ela precisa estar muito próxima das informações gerenciais. Por quê? Também o contador, a contabilidade, ela trabalha com regime de competência, né? A informação gerencial, geralmente, ela trabalha com informações com base no regime de caixa, ou seja, entradas e saídas, fluxo de caixa mesmo. Uhum. Então, por exemplo, lá no SEIB a gente trabalha dessa forma e hoje é muito próxima, as posições são muito próximas entre o societário, que a gente chama, que seria o contábil, do gerencial, e a tendência é que isso se aproxime cada vez mais. Claro, talvez ali nas posições de receita a gente não consiga estar muito próximo, porque existe o período de faturamento da empresa, existe o período de recebimento, que é desvinculado do volume de atendimentos, por exemplo, quando a gente fala em atendimento lá dos nossos clientes nos postos de coleta. Então, o cliente entra hoje para fazer um exame, esse faturamento dele, hoje, dia 23/11, de repente, ele só aparece para a gente em termos de fluxo de caixa só no próximo mês. Mas, gerencialmente, ele já é uma receita, então ele já é uma informação que a gente tem que mensurar dentro das nossas posições. Você me permite uma pergunta? Claro. Só porque você falou assim, você desculpa interromper, mas eu fiquei bastante curioso. Você estava contando sobre, a depender da entidade, você ter as áreas contábil e de controladoria unidas, em outros casos separadas. Você, na sua experiência, enfim, o que você acredita que seja, que mude em termos de característica da área da controladoria quando ela é mais ligada à contabilidade ou quando ela é apartada? Tem alguma vantagem específica em algum? Se adequa mais a um perfil ou a outro perfil? O que você pode, assim, só porque é curiosidade minha, eu fiquei um pouquinho, enfim, interessado em entender como é que funciona isso. Então, Vitor, na minha concepção, a área de controladoria, existem assim, alguns papéis. O controller, ele pode ser o profissional da empresa que tenha a área contábil sob sua gestão, a fiscal e a de controladoria. Aí não teria, eu entendo que a gente não teria nenhum comprometimento com relação à segregação de função. Por quê?
As lideranças que assumem cada uma dessas áreas, elas vão se reportar diretamente ao controller. Mas existem entidades em que o próprio contador ele assume o papel de ser o gerenciador das receitas e despesas da parte orçamentária da empresa. As boas práticas, inclusive emanadas pelo IBGC, que é uma das nossas referências de mercado em termos de boas práticas de governança, traz muito a segregação de função. Por quê? Porque eu controlo, eu registro, eu gero informação. Eu não posso também fazer 2 tipos de reporte distintos para uma mesma informação. Por quê? Claro que isso não é regra e a gente não parte da premissa de posturas ou comportamentos antiéticos de profissionais. Mas isso pode vir a comprometer o nível de transparência naquela informação. Porque enquanto contadora, eu estou vendo aqui um dado gerencial, mas eu vou pôr o meu contábil aqui. Ou vice-versa. Ou então, de repente, eu posso querer não demonstrar naquele momento uma informação, quer seja de custo, quer seja de receita, quer seja de despesa. Porque se isso vai para uma tomada de decisão, e dependendo do corpo diretivo da empresa, isso pode ser tratado como gerenciamento de resultado. Então, eu como contadora, eu quero apresentar um número bacana aqui para a diretoria, então eu vou trabalhar para demonstrar dessa forma. E aí, quando eu levanto o balanço no final do ano, a diretoria fala assim, poxa, mas a minha movimentação orçamentária, a minha estratégia vinculada ao meu orçamento, a minha execução está muito deslocada da minha posição contábil. Então, é mais por uma questão de boa prática, uma questão também de transparência, né? Hoje, quando a gente fala em informação contábil, acho que a palavra-chave é transparência para o usuário da informação, quer seja o diretor, a diretoria, quer seja o cliente, quer seja um órgão fiscalizador, o auditor interno, o auditor externo, enfim, os stakeholders. A gente está falando em transparência de informação. Então, claro, existem assim, eu poderia citar, existem fundações de terceiro setor que têm uma estrutura muito enxuta, que não almeja lucro, que não teria nenhuma vinculação de gerenciamento de resultado a pagamento de bônus, a pagamento de PLR para a diretoria. Então, talvez nesse perfil de empresa, de entidade, não teria tanto risco, vamos dizer assim, quando o contador ele assume também esse papel, tá? Agora, quando a gente fala em boas práticas, em grandes entidades, é importante que esses 2 papéis sejam segregados e que eles sejam complementares e não uma única informação gerada por uma área centralizada. Eu não sei se eu consegui ser clara com relação à sua pergunta, né? Respondi Sim. a sua dúvida. Sim, Vânia, olha, muito obrigado. Não respondeu sim, na verdade, agora você falando, me surgiu mais um. E já que eu já estou atrapalhando a sua explanação, enfim, você me desculpe, deixa eu acrescentar. Então, mas você estava contando, na verdade, sobre as formas de organização possível da controladoria e da posição do controller nas empresas. Você pode me falar um pouquinho sobre o que você acredita, enfim, entendendo essas várias organizações, que seriam as habilidades, enfim, habilidades interessantes ou competências que tenham a ver tanto com esse profissional quanto com essa posição? Porque, enfim, você tratou não só da área contábil, você falou que é contábil, a fiscal, que, na verdade, você tem hoje uma participação importante no planejamento estratégico. Então, assim, óbvio que as competências ligadas à contabilidade, elas são relevantes. Mas, assim, você poderia me falar um pouquinho sobre aquilo que não é óbvio, aquilo que talvez eu não saiba em relação a quais são as competências, quais são a formação, o que você acredita que seja interessante em termos desse profissional ou dessa atividade? Só antes de você poder continuar a sua explanação, já que eu, enfim, já baguncei, você me perdoe, mas agora eu fiquei um pouco curioso. Vocês podem interromper, inclusive a professora Lúcia, viu? Professora, fica à vontade, pode interromper. Só para a gente, de repente, eu não perder o time de vocês, não tem problema. Bom, o controller hoje ele não é só um profissional de finanças ou um contador. Mudou bastante também o perfil do controller. Ele pode ser um administrador, ele pode ser até um advogado, viu? Viu, Vitor? Ele pode ser até um advogado. Mas ele precisa de ter algumas competências técnicas, porque o controller ele tem que dominar um pouco de finanças, de contabilidade,
a parte tributária, trabalhista, estatística, administração como um todo, logística, marketing, a parte estratégica, né? Conhecer um pouco de planejamento estratégico, estrutura orçamentária. Então, um controller, para ele ser completo, ele hoje precisa de ter todas essas competências. Agora, a área de formação, vamos dizer assim, a formação principal dele não necessariamente que seja voltada para a área contábil, mas geralmente os profissionais dessa área, eles são, em sua essência, formados em contabilidade, porque nós contadores, a gente acaba que detém um pouco de todos esses conhecimentos, então tem que ter um conhecimento de direito societário, de direito empresarial. Por quê? Porque ele vai tomar decisões voltadas para aquisições, fusões, então ele precisa dominar um pouco dessa parte estrutural do direito societário, do direito empresarial. Precisa ter uma boa percepção sobre o aspecto de planejamento tributário, conhecer um pouco a estrutura fiscal, aí eu diria, né, dos nossos principais tributos, diretos e indiretos, conhecer um pouco de ICMS, conhecer um pouco de PIS, COFINS, ISS, IRCS, né? Porque isso tudo afeta a tomada de decisão dele e, principalmente, a estratégia que ele precisa assumir em determinados momentos. Então, em determinados momentos, ele vai ser o profissional que vai ter que tomar uma decisão, de repente, de suspender, vamos falar aí de pandemia, que é um assunto em voga, de suspender ou aderir a um plano do governo para determinado tributo, porque ele precisa trabalhar o fluxo de caixa dele. Precisa dominar também índices econômicos, índices financeiros, índices contábeis. Então, isso é CLL, os índices de liquidez, que é bem índice voltado para as informações advindas do balanço, dominar cálculo de EBITDA, porque ele precisa dimensionar todo o resultado dele com base em algum índice ou EBITDA. Precisa conhecer um pouco de estrutura financeira para ele, inclusive, assumir obrigações que possam trazer um nível de endividamento. Então, precisa dominar taxa de TIR, precisa dominar cálculo de VAC, precisa dominar CCL, porque ele vai tomar decisões, de repente, de assumir uma captação em mercado, de repente, estruturar uma operação de debêntures dentro de uma entidade, precisa ter um nível de estrutura e de conhecimento voltado para normas dos órgãos reguladores, minimamente, eu diria, CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Então, para um profissional dessa área ser completo, hoje ele precisa dominar todos esses aspectos, ou seja, competências bem diversas e que não estão vinculadas estritamente a finanças, a contabilidade, ao direito ou à administração. Isso envolve muitas competências que, se a gente for traduzir isso para uma empresa, simplesmente envolve todas as áreas da empresa. Tá certo, muito obrigado, viu? Assim, enfim, desculpa interromper de sua explanação e muito obrigado só por, enfim, matar essa curiosidade. Você estava falando, antes de eu te interromper, sobre como é que era o trabalho da controladoria e qual era a relação da análise CVL, enfim, você pode continuar falando para a gente? Você pode continuar essa explanação para nós? Claro. Então, eu estava falando da controladoria, né, do papel da controladoria. Hoje, para a gente falar em análise de custo-volume, é muito próximo, né, depois disso, dessa minha explanação inicial, acho que vai ficar muito claro para vocês que a análise de CVL ela caminha intimamente com a controladoria, porque ela é uma técnica que examina o comportamento das receitas totais, dos custos totais e o lucro das operações de uma entidade. E leva em consideração mudanças no nível de produção, preço de venda, custo por unidade, aí eu diria custo fixo e custo variável. Então, isso é um conceito que é trazido, inclusive, por grandes nomes de profissionais, né, dessa área, e hoje é importante a gente ter
os dados da operação da empresa nas mãos. E o CLV, ele traz esse indicador, né? Eu diria que isso seria um indicador. Tem um trecho do Garrison e Noren que fala que acrescentam que uma vez que a análise da CVL auxilia os gerentes a entender a relação entre custo, volume e lucro, ela é considerada um instrumento essencial em muitas decisões. Então, a gente está falando de tomada de decisão. Então, a análise de CVL, para que a gente tenha hoje um direcionamento estratégico dentro da entidade, eu preciso saber o meu custo, o meu volume e quanto ele vai me trazer de lucro. Porque hoje eu estou dimensionando, as empresas elas trabalham, obviamente, existem aquelas empresas que mantêm uma carteira de produtos ou de prestação de serviços. Alguns não dão lucro por questões estratégicas, outros têm uma margem de contribuição muito alta, outros chegam apenas no ponto de equilíbrio, que é zerar a minha despesa com a minha receita, então ele se anula, ou seja, eu não perdi, mas eu também não ganhei, eu entro no nível de equilíbrio, ponto de equilíbrio na minha operação, mas dentro da minha estrutura de controladoria, eu preciso ter claramente, por produto ou por segmento de negócio ou por prestação de serviço, quanto que cada um me custa e quanto que cada um me gera de lucro. Por quê? A volumetria das operações, elas estão vinculadas intimamente à minha margem de lucro, à minha margem de contribuição. Porque, de repente, eu preciso produzir na minha unidade fabril 2.000 itens e que o lucro atrelado a esses 2.000 itens é muito próximo do meu custo. Isso é um momento em que o controller vai parar e precisa analisar até que ponto eu consigo manter essa operação dentro da minha empresa. E, principalmente, por quanto tempo eu consigo manter para que ele me traga uma sustentabilidade. Então, esse é um aspecto que também é considerado. A gente, inclusive, em razão dessa pandemia, todas as entidades elas estão se reinventando. Então, elas estão visitando o core business, elas estão trabalhando o gerenciamento de custo, né? Infelizmente, a gente viu aí várias empresas fechando, outras diminuindo, descontinuando algumas operações, outras abortando algumas expansões previstas no planejamento estratégico. Por quê? Porque hoje as empresas precisam de uma ação, né? Garanto, eu como controle, eu enquanto controlador, dessas informações. Primeiro, eu preciso gerenciar isso tempestivamente. Como? Todo mês. Eu preciso acompanhar o meu orçamento orçamentário, eu preciso acompanhar, fazer o meu cálculo de CVL mensalmente, por quê? Porque eu preciso monitorar qual que é o nível de rentabilidade da minha operação. E quando eu faço isso, eu preciso obter informação lá na minha área de vendas, eu preciso obter informação sobre os meus custos fixos, eu preciso obter informação sobre os meus custos variáveis e como eu posso gerenciar melhor esses custos variáveis. Existem ali alguns deles que eu consigo operar caso eu opte por descontinuá-lo, por exemplo. Então, hoje preciso visitar a contabilidade constantemente para poder saber, a partir do balanço, qual que é a posição patrimonial e financeira da minha entidade. E daí é um dos pontos importantes da contabilidade, porque ela é uma provedora de informação para a área gerencial da empresa, de qualquer empresa, eu diria, e também é de onde vem a fonte dos indicadores. Preciso fazer um planejamento tributário, ou seja, preciso visitar o meu setor fiscal para obter todas as informações. E, a partir disso, eu consigo ter um gerenciamento tanto das minhas operações, quanto analisar de forma tempestiva e íntegra o meu custo, volume e lucro.
Muito obrigado, Vânia. Eu acredito que as meninas elas tenham também algumas perguntas para fazer, a Letícia, a Poliana e a Vanessa. Eu vou passar, enfim, eu acho que a Letícia já abriu até o microfone, eu vou passar a palavra para ela. E aí, enfim, se puder responder, eu te agradeço enormemente. Com licença. Obrigada, Vitor. Bom, Vânia, primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade, né, que você está dando para a gente de estar fazendo parte aqui dessa aula com a gente, né? Muito obrigada. E já puxando um gancho do que você falou com relação a esse período de pandemia, né? Que as empresas estão se reinventando, infelizmente muitas empresas fecharam, né? Inclusive, assim, eu acredito que nesse período de pandemia que a gente vê a questão de empreendedorismo, né? Porque a gente viu, eu vi uma pesquisa recentemente do Sebrae, que nesse último ano a taxa de constituição de empresas aumentou, né, com relação ao ano passado. Né? Mas então, assim, falando especificamente, né, da análise de CVL, assim, para você, qual que seria, né, a importância dessa análise, né, para as empresas? Né? E se a não utilização dessas estatísticas, por exemplo, contribui, né, para o encerramento das atividades das empresas, né? Se essas estatísticas contribuem, né, para a saúde ali da empresa, para o funcionamento mesmo, para o não encerramento das atividades. O que você poderia falar um pouquinho? Claro, Letícia, obrigada. Bom, com relação às estatísticas, eu acho que elas são importantes, porque é um norteador de informações para o mercado. Com a pandemia, o nível de empreendedorismo aumentou, acho que por dois motivos. Primeiro, porque muitas pessoas, infelizmente, foram demitidas, né, em razão do fechamento das operações das empresas. E também porque alguns nichos de negócio também surgiram com a pandemia. Então, a parte de TI cresceu muito, segmento de tecnologia, vou citar aqui alguns exemplos, né? Tecnologia, a profissão contábil também cresceu bastante, alavancou, porque precisa-se de contadores para gerar informações fidedignas para a instituição financeira, porque até então os bancos pediam atualizações cadastrais uma vez por ano, agora está praticamente mensal. Então, o papel do contador se fez muito necessário nesse momento, porque a prestação de serviço dele é que gera a informação fidedigna para um fornecedor, para uma instituição financeira. Uma profissão também que cresceu, o magistério cresceu. Por quê? Porque alguns professores passaram a atender os seus alunos em loco, enfim, vários atendimentos de delivery. Algumas empresas se reinventaram no sentido de descontinuar algumas atividades e passar a oferecer outro tipo de prestação de serviço aos seus clientes. Então, esses índices apresentados pelas pesquisas, acho que são importantes, sim, e contribuem bastante para o mercado, no sentido de dar um norte para o que está acontecendo em termos de negócio, em termos de um grande índice de constituição de empresa, e também, infelizmente, em contrapartida, também com dados negativos no que tange ao encerramento de operações. Geralmente, as empresas têm uma vida aí de 5 anos, e eu acredito que a análise do custo, volume e lucro está um pouco vinculado a isso. Por quê? Porque você precisa dimensionar, durante esse período, o retorno do seu investimento. Aí entra a análise de custo, volume e lucro. Então, se você dimensionou errado o seu investimento, o seu prazo de recuperação desse investimento, aí você não consegue ter sustentabilidade. Então, o meu custo está muito alto, a minha volumetria pode até estar alta também, e aí eu tenho uma pseudo-sensação de que eu tenho um lucro, mas quando você faz o net, né, quando você apura o seu resultado no período, sua receita menos a sua despesa, você vê que a sua margem de lucro é baixa, que a sua margem de contribuição do seu produto é pequeno e você não tem nível de alavancagem. Então, você precisa desenvolver business para alavancar o seu negócio de modo que você tenha um custo muito baixo e alcance um lucro muito representativo. E aí entra todo esse gerenciamento, entra toda a informação, inclusive, que é construída dentro da controladoria. A controladoria vai falar, olha, Letícia,
o seu custo fixo para esse produto está muito alto. Quando a gente apura o seu resultado, a sua margem é zero, ou a sua margem é negativa, a margem de contribuição é negativa. Então, precisa rever esse core business, esse produto. Por quê? Porque, de repente, esse produto que tem um volume muito grande é que vai trazer seu resultado para baixo, ou pior, que vai trazer um prejuízo para o seu negócio. Você me fez uma outra pergunta. Você falou sobre a estatística, sobre a questão do empreendedorismo e também como que isso aí como o CVL afeta o negócio. Tem mais uma pergunta? Não, então, era basicamente isso, né? Como que a análise, né? Como que o CVL ele pode auxiliar, né, nas empresas, principalmente as que estão começando, nesses primeiros 5 anos aí, que a gente fala que é o período mais crítico, né? Que é aquele período onde tem todo aquela ansiedade para a recuperação do capital do capital inicial ali, o capital que foi investido, né? Que ainda não se tem muito o controle de custos, de lucro, né? Então, a importância mesmo desses índices, desses valores, né? De custo fixo, de custo variável, de margem de contribuição, né? Para a empresa se manter ali ativa, né? No ramo de atividade que ela está operando, né? Então, você falou muito bem, né? A importância, né? Que essa análise tem, né? A contribuição que ela dá ali, o suporte, né? Que essas informações ela passa ali para o empresário, para ele conseguir, né, fazer o plano de negócio, né, para ele conseguir fazer os orçamentos, para ele ter o controle mesmo do que vai ser feito, o que ele pode aumentar de custo, se ele pode adquirir outros produtos, expandir, né, o que ele pode estar fazendo. Então, essa análise aí, ela auxilia. Importantíssima, sim. Né? E hoje, talvez um gap que a gente identifica nos empreendedores é a falta de conhecimento. Conhecimento de finanças, conhecimento de contabilidade, conhecimento do próprio negócio. Então, isso tudo indiretamente afeta o índice, porque se você dimensiona um investimento com um custo muito baixo e almeja um lucro muito alto, e não trabalha a volumetria, por exemplo, ou apura de forma equivocada esse custo, isso daí, eu diria que a sua empresa já está nascendo fadada a uma vida muito curta, porque, infelizmente, também, a gente não consegue, aí eu traria isso para um cenário da pandemia, a gente tem um cenário de incerteza, um cenário econômico de grandes incertezas. E os grandes especialistas em finanças, eles estão projetando um crescimento, uma recuperação da economia brasileira, não em menos que 3 a 5 anos, ou seja, de médio a longo prazo. E hoje, se você tá abrindo um negócio, independentemente do motivo que ele está sendo aberto, né, quer seja por uma necessidade ou por um investimento, você precisa ter na mão. Principalmente, eu diria que o coração é o custo, porque o que aconteceu com as empresas, né? Muitas tiveram que fechar por conta desse período, por exemplo, mas o custo veio todo mês, folha de pagamento tem todo mês, aluguel todo mês, água, luz talvez diminuiu porque não tinha operação, mas o custo estava ali todos os meses. Então, se você dimensiona mal, se você não tem um fluxo de caixa, se você não tem uma reserva financeira, fatalmente seu negócio não vai perdurar. E trazendo isso para o cenário que a gente tem, não tem o capital de giro, se você está construindo um negócio no cenário que nós temos hoje, então isso tem que ser ainda mais delicado e ainda mais apurado, muito próximo da realidade. Eu acho que tem que imperar o princípio do conservadorismo para o negócio e ter uma sensibilidade e uma tempestividade de informação ali, mensal, semanal, trimestral, para que você consiga enxergar assim, para onde o meu negócio está indo. Né? E esse é um dos índices que hoje é um dos índices muito importantes que norteia a tomada de decisão nesse sentido. Exato.
Obrigada, Vânia. Já puxando, né, o gancho ali, qual assim seria a principal dificuldade, né, que as empresas têm para implementar o uso dessas ferramentas, né, para fazer as análises ali do volume, do custo, volume e lucro? Porque a gente sabe que é importante, né, mas qual que é a principal dificuldade para se implementar? Acho que a principal dificuldade, eu diria que seria a falta de informação tempestiva. Porque não adianta eu obter a informação da minha área comercial daqui a 3 meses, porque o meu time para decisão já passou. Então, não é só ter informação, é ter informação tempestiva. Não adianta a contabilidade me apresentar o balancete de outubro em janeiro de 2021, porque o time para a minha tomada de decisão, que é hoje, já passou. Então, isso, obviamente, está aliado a uma mudança de cultura dentro da organização, tem algo, controlar, ser um controller, ser uma área de controladoria nunca bem vista pelas áreas de uma empresa, porque é sempre o chato e está vinculado ao chato mesmo. O controller é a pessoa que cobra, o controller é que diminui custo todo mês, o controle é que quer que aumente a alavancagem do negócio, mas dentro da realidade que nós temos hoje de pandemia, eu diria que o controle ele se tornou, se não coração, depois do coração, acho que é um dos pontos principais dentro da organização. Sem o controller, sem o papel do controller, sem os resultados gerenciais de uma entidade, hoje não que seria impossível, mas dificultaria muito a tomada de decisão. Então, a informação tempestiva e íntegra, obviamente, seria talvez o desafio para que você tenha um gerenciamento, uma informação gerencial precisa para a sua tomada de decisão. Em toda a sua carreira, Vânia, você já houve alguma situação que houve resistência para estar informando esses dados, tanto pelo pessoal ali, colegas de trabalho ali da contabilidade, ou pelo, sei lá, pelos próprios donos, acionistas ali, tem alguma resistência nesse repasse aí de informação para a controladoria? Tem. Assim, eu vou falar em 2 papéis, como auditora e depois como contadora. Bom, como auditora, obviamente, o nosso escopo sempre é um pouco mais restrito, porque o auditor independente, ele não tem a prerrogativa principal de entrar na operação do cliente, sim obter evidência de que aquele negócio tem sustentabilidade, tem continuidade, a gente falava na auditoria que é o Go Concern, que é a continuidade do negócio da empresa, e o planejamento estratégico com a estrutura orçamentária, isso era uma das informações muito importantes para a gente avaliar essa continuidade de negócio. Então, obviamente, a gente sofreu alguns questionamentos, por quê? Por que o auditor quer saber disso? Por que eu tenho que falar quanto que eu tenho, quanto eu estou alcançando de receita por unidade de negócio? Por que eu tenho que apresentar o meu estudo sobre unidade geradora de caixa? Por que eu tenho que falar do meu custo? Por que você quer saber do meu custo? Então, a gente sofreu esse tipo de questionamento e, obviamente, a gente argumentava com o cliente sobre a necessidade e o porquê que a gente estava solicitando aqueles dados, mas para avaliar a continuidade operacional daquela empresa. Falando como contador, existem diversas empresas que, eu diria aí, dois grandes grupos. Eu tenho uma empresa que ela é totalmente orientada a negócio, a resultado, então essa empresa... Aí eu citaria, por exemplo, a Brasifarma, onde eu trabalhei como contadora. Então, ela tinha isso muito claro, a parte de controller, tanto que a gente tinha lá um diretor financeiro, tinha um controller, tinha um gerente contábil e tinha o time de primeira linha, que eram os coordenadores contábeis do grupo. Então, era muito claro o papel de cada um e a importância. Então, a gente tem uma empresa que é muito orientada a resultado e que conhece a importância da controladoria e, obviamente, a contabilidade se tornou um ponto focal para prover informações para a área de controladoria, então, parceiros, mas eu tenho também algumas entidades que talvez, pelo histórico e pela
pelo histórico de construção daquela empresa, com um perfil, às vezes, familiar, e que acabou se tornando uma entidade referência no segmento, existe essa resistência porque enxerga esse tipo de intervenção ou solicitação do controller como entre aspas, está querendo pôr o dedo no meu negócio, né? E, na verdade, não é isso. Então, isso, alguns acionistas, algumas empresas, eu tive a oportunidade de auditar também grandes empresas, que tinha uma história fantástica, um resultado absurdo, mas que era gerido num nível ainda muito familiar, com um perfil muito limitado no aspecto corporativo, com poucas práticas de governança, e que enxergava isso como, poxa, está querendo saber demais, está querendo saber sobre o meu negócio, então tinha essa resistência por falta de conhecimento do papel da controladoria, por falta de conhecimento do que está acontecendo no mercado em termos de formação, e também por ter medo, às vezes, né? Eu tenho medo do que eles vão fazer com essa informação. Mas o profissional, ele precisa trabalhar essa cultura organizacional. Como? Apresentando a importância. Obviamente, um controller, ele tem um papel, ele é alta gestão, então ele tem um papel de confidencialidade muito grande dentro de uma empresa. Ele tende a ser a pessoa onde os acionistas precisam se apoiar em todos os aspectos que perpassam por questões econômicas, financeiras, contábeis e fiscais. Então, o controle precisa ser enxergado sob essa ótica, que eu acho que isso é um facilitador, e, obviamente, né, ter o domínio técnico necessário, porque quando a gente fala com propriedade sobre determinado tema e tem uma base argumentativa e tem embasamento técnico, isso facilita bastante, eu diria que é 80% desse caminho que está sendo trilhado. Muito obrigada, Vânia. Oi, Vitor, pode falar. Obrigado, Letícia. Desculpa, eu queria, enfim, me interromper mais uma vez, só porque você estava falando agora, enfim, desse papel da controladoria como geradora de informações, e eu queria te perguntar, na sua experiência, enfim, na sua opinião, a transparência da empresa, ela facilita, ou assim, quando o trabalho da controladoria é aliado a uma transparência, enfim, publicação dos dados serem dados menos confidenciais, ou pelo menos alguns, enfim, aqueles que não são sensíveis. Você acredita que isso impacta o negócio de uma maneira positiva ou negativa? E você acredita que a relação da controladoria se torna mais fácil ou mais difícil quando essa transparência, portanto, faz parte da cultura da empresa? A transparência é importante, ela tem que fazer parte da cultura da empresa. O mercado vê com bons olhos, por exemplo, uma empresa que é auditada, uma empresa que publica seu balanço, uma empresa que publica o seu relatório de administração ou de gestão, porque os stakeholders, eles vão se embasar, inclusive, nesses documentos, nesses informativos. E isso, para o mercado, é visto porque isso traz credibilidade para aquela entidade, consolida a empresa no mercado. Poxa, é uma empresa que divulga os seus dados, é uma empresa que é transparente, é uma empresa, hoje, recentemente não, no início do ano, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade emanou um alerta no dia 9 de março, onde ele dá orientações para os contadores e auditores independentes acerca do nível de transparência requerido nas demonstrações contábeis para 2020. Por que isso? Porque geralmente o controller é a pessoa que assina o balanço junto com o contador. E ele precisa assegurar essa transparência de gestão e do negócio por meio do quê? Da demonstração contábil. Por isso que elas estão intimamente ligadas, a contabilidade com a controladoria. É impossível a gente enxergar essas duas áreas em papéis distintos, sem qualquer tipo de vinculação. Então, isso traz transparência e credibilidade. Hoje,
Aí pensando, né, trazendo para o que a gente está falando sobre, inclusive, a ótica da orientação técnica emanada pelo Conselho Federal de Contabilidade e depois referendada pela Comissão de Valores Imobiliários, traz o quê? Uma orientação técnica para nós, profissionais da área, no sentido de assegurar a transparência, principalmente concernente aos impactos da pandemia nas demonstrações contábeis. Aí eu vou fazer um parêntese nesse momento. Quando o alerta traz isso como orientação técnica, quer dizer que as minhas informações gerenciais e operacionais devem estar devidamente refletidas no meu balanço. Que no final de tudo, o que a empresa apresenta para o mercado? É o balanço, né? Essa é a informação oficial de uma entidade. Ali traz o meu nível de endividamento, traz os meus ativos, apresenta o meu resultado, o meu custo, o meu EBITDA, traz o meu EBITDA. Então, isso tudo faz parte do arcabouço de transparência que uma entidade precisa ter. Muito obrigado, Vânia. Meninas, se vocês quiserem, enfim, por favor, podem ir à vontade. Boa noite, Vânia. Boa noite. Na prática, como que a análise do custo volume do lucro ela é impactada pelas fusões ou aquisições e o papel do controller nesses processos? Ok. Bom, geralmente o controller, ele que operacionaliza toda essa transação. Então, ele estuda o negócio, faz os cálculos de EBITDA, que são importantíssimos, para saber se aquele negócio que eu estou trazendo para a minha empresa, ele realmente vai agregar e principalmente gerar lucro, porque as empresas são orientadas a lucro. Então, o controller, geralmente, ele estrutura toda essa operação, desde a negociação, desde o estudo, por meio do plano de negócios, né, um passo antes, desde o estudo do plano de negócios, até a estruturação da operação e também no momento em que concretiza esse business, trazendo isso para a entidade. Aí a gente entraria em algumas discussões, porque existem alguns vieses dependendo do negócio, dependendo do segmento. Então, eu posso trazer essa operação enquanto fusão, enquanto incorporação, ou faço uma aquisição para o grupo, enfim, isso depende da estratégia da empresa. Agora, como é que isso é impactado, né, pelo índice CVL? Acho que o ponto principal, no momento em que está se estudando adquirir um novo negócio para um grupo, é você, principalmente, estudar a operação. Porque, geralmente, quem está vendendo quer vender por um valor muito caro e quem está comprando quer comprar por um valor abaixo do que o vendedor gostaria. E, na prática, antes da gente fazer uma aquisição, existem 2 procedimentos que são corriqueiros, que é fazer essa análise de negócios, né? E, então, a gente operacionaliza isso através de um PPA, que é um laudo para validar toda essa operação. Então, vamos lá, eu estou comprando um negócio que é voltado, que o maior valor agregado dele é a carteira de clientes, por exemplo. Né? Eu vou até citar o exemplo do Sabin, que a gente fez muita aquisição ano passado, inclusive Carlos Chagas foi uma, né, divulgada no mercado, inclusive, não estou quebrando o nosso código de ética, porque é uma informação pública. Então, assim, a gente adquiriu ano passado o negócio da Carlos Chagas. Então, o que é feito? A gente analisa a carteira de clientes, porque o que eu estou comprando nesse tipo de negócio é a minha carteira de clientes. É o meu maquinário. Então, esse laudo, ele serve para quê? Para precificar quanto que eu tenho de valor agregado e, principalmente, é o momento em que o controller ele vai projetar o resultado que essa carteira pode me gerar pelos próximos 5 anos. Porque isso vai garantir o quê? O meu nível, o meu índice de sustentabilidade dentro da empresa.
É o momento que ele fala assim, poxa, esse negócio, a minha carteira de clientes com o meu equipamento, vamos falar em medicina diagnóstica, eu acho que são os 2 maiores valores dentro desse tipo de segmento, é o negócio e os equipamentos para os exames. Quanto que isso vai me trazer de rentabilidade e qual que vai ser a minha unidade geradora de caixa pelos próximos 5 anos? Porque isso é que vai determinar, né, se eu compro e principalmente por quanto eu compro. E quando eu trago isso para o meu balanço, falando aí em consolidação de balanço, quando eu trago isso para o meu grupo econômico, eu tenho que validar por meio de um laudo realizado por um laudo de valuation, realizado por um profissional da área, porque isso vai embasar toda a minha parte gerencial e técnica de projeção de negócio, só que de uma maneira formalizada, porque eu preciso, primeiro, ter um documento de suporte para embasar a contabilização dessa operação. Segundo, porque eu preciso apresentar isso para o fisco, caso eu seja notificada. Eu tenho um prazo para integralizar e para registrar esse laudo, esse valuation. E terceiro, por uma questão de transparência também. Então, esse é que na prática como funciona. Então, esse índice lá do CVL, ele é importantíssimo porque eu preciso analisar qual que é o meu custo da operação, qual que é o volume e, principalmente, quanto é que ele está me trazendo de lucro. Porque, de repente, eu tenho que descontinuar alguma operação quando eu absorver, ou eu tenho que fazer algum tipo de expansão em determinada operação. Eu posso também identificar dentro desse core business, dentro desse estado, por exemplo, um nicho diferente que eu não tenho em outros estados, por exemplo, em outras regiões. Então, isso tudo ajuda a compor a minha sensibilidade para essa aquisição, para essa fusão ou para essa incorporação. Certo, obrigada. No início, você tinha comentado sobre a importância, né, de realizar a análise de custo, volume e lucro. Qual seria a periodicidade, normalmente, assim, utilizada para esse cálculo? Mensal. Por quê? Porque o negócio pode mudar drasticamente e a gente não precisa ir muito longe, né? Com a pandemia isso aconteceu na prática. Então, alguns negócios fecharam e eu tinha uma posição e à medida em que a pandemia se estabilizou e os negócios foram sendo retomados, eles não foram retomados na mesma proporção. Eles foram retomados aos poucos. E como é que fica o meu custo? Se eu aumentei 10% de receita, como é que está meu custo frente a essa receita? Ele continua como se eu estivesse operando inicialmente, antes da pandemia, ou ele também está muito equiparado ao resultado que ele está me trazendo? E, obviamente, à medida que o negócio vai sendo retomado, o seu custo também e o seu lucro também. Então, eu diria que fazer essa avaliação de forma tempestiva, isso traria uma transparência e uma segurança, eu diria, segurança, acho que essa é a palavra mais adequada, para a tomada de decisão. Olá. Vanessa. Tá, ok, obrigada. Estão me ouvindo? Boa noite, Vânia. Boa noite. Agradeço muito pela participação. Sobre a análise CVL, existem várias técnicas utilizadas nessa análise. Margem de contribuição, margem de segurança, alavancagem operacional, e uma delas é o ponto de equilíbrio. Sobre o ponto de equilíbrio, eu gostaria de saber quais são as principais estratégias que as empresas podem adotar no caso de não alcançar o ponto de equilíbrio e como a controladoria pode auxiliar em seu desenvolvimento e implementação. Ok, boa pergunta. Aliás, todas as perguntas de vocês são excelentes. Bom, o ponto de equilíbrio, quando a gente fala em ponto de equilíbrio, a gente associa muito ao ponto de equilíbrio contábil, né, onde é levado em consideração os custos fixos contábeis relacionados para a operação da empresa. Então, o ponto de equilíbrio ele é o valor
ou a quantidade que a empresa precisa vender para cobrir o custo dela. Aí vamos falar numa empresa que vende produtos, que produz produtos, então, para venda, qual que é o valor ou a quantidade que a empresa precisa vender para que eu cubra o meu CMV, as minhas despesas fixas e variáveis e ainda tenho alcance um lucro. Então, o ponto de equilíbrio, ele precisa estar muito, eu diria, monitorado, porque eu preciso, de repente, tomar uma decisão nesse momento para que eu consiga alcançar esse ponto de equilíbrio e, principalmente, que eu consiga atingir o lucro. Porque não dá para uma empresa também chegar num ponto de gerar apenas custos e despesas para depois alcançar um lucro vinculado às suas operações. Então, a receita que a empresa precisa gerar para cobrir todas as suas despesas, pode ser nesse primeiro momento sem gerar o lucro, porque aí, em cima desse custo que eu calculei, desse ponto de equilíbrio contábil que eu calculei, eu vou falar quanto que eu quero alcançar de margem de contribuição, quanto que eu quero projetar o meu lucro em cima desse ponto de equilíbrio. E isso, eu diria que é uma das principais informações que a contabilidade precisa gerar para que eu consiga calcular o meu ponto de equilíbrio considerando o custo e as despesas dividido por uma margem de contribuição. E tem um ponto de equilíbrio financeiro, né? A gente falou de ponto de equilíbrio, eu estou falando do contábil e do financeiro, porque os dois estão vinculados. Então, seriam os custos e despesas não desembolsadas dividido pela minha margem de contribuição. Então, eu preciso ter informações íntegras e tempestivas, e a contabilidade é uma dessas principais fontes de informação, porque você vai partir de dados contábeis, de receitas, de despesas e de custo. Hoje, uma dificuldade que a gente percebe muito nas empresas, elas não segregam de forma clara o que é a despesa da operação do lucro da operação, do custo da operação, desculpa. Porque o custo, ele precisa estar alinhado também com a minha projeção de receita. Então, se eu tenho um custo muito alto, ou se eu trago algumas despesas para dentro desse custo, ou também o inverso, se eu tiro uma parte desse custo e reclassifico ela como uma despesa, eu não estou trazendo de forma clara nem o meu índice de lucro, nem minha margem de contribuição, e muito menos o meu ponto de equilíbrio. Então, hoje, eu entendo que esse é um gap que as empresas têm, no sentido de não segregar de forma clara o que é custo do seu negócio e o que é despesa do seu negócio. Como que a contabilidade pode auxiliar? Aí eu diria que não seria só a controladoria, mas a empresa como um todo. Acho que o primeiro é disseminando conhecimento. Eu costumo dizer que a gente é uma área finalística, tanto a contabilidade quanto a controladoria são áreas finalísticas, onde a gente tem que gerar um produto, que é o nosso relatório contábil, que são os nossos balancetes, que é o nosso balanços demonstrativos, mas só no final da operação. E todo mundo, todas as áreas da empresa que estão construindo essas informações, a gente precisa lembrar que elas não detêm a informação contábil, elas não conhecem a parte técnica, e cabe a nós levar essa parte técnica, esse conhecimento para as áreas, para que a gente obtenha os dados necessários para as nossas análises e registros e geração de dados para tomada de decisão. O mesmo acontece também com a controladoria. O profissional da controladoria, ele pode ser, aí eu não diria só o controller, mas os seus analistas, o seu corpo técnico, pode ser um economista, pode ser um administrador, pode ser um contador, mas ele também precisa dominar um pouco dessa parte contábil para que ele consiga gerar informação ou esclarecimento ou suporte para as demais áreas. Porque vem a pessoa que é totalmente da área comercial e que não entende nada de contabilidade, de controladoria, de nada, mas entende de operação, entende de negócio. Como é que a gente traduz tudo isso que a gente está falando aqui para esse profissional? A gente precisa trazer isso para uma linguagem que ele compreenda. Então, acho que a forma da gente auxiliar nessa construção é, primeiro, disseminar
esse tipo de conhecimento dentro de uma organização. Segundo, deixar claro que essas áreas, elas são pontos de apoio e de suporte técnico, para que subsidie e auxilie as áreas. E terceiro, que tenha uma proximidade muito grande com a área operacional. Acho que coalizão dessas áreas e tempestividade, isso vai auxiliar muito a empresa a ter uma integridade na informação, a ter tempestividade dessa informação e, principalmente, vai poder traduzir de fato em dados contábeis e principalmente gerenciais o que a operação está dizendo com relação àquela entidade. Muito obrigado. Eu vi que você falou sobre o ponto de equilíbrio contábil. Existe também o ponto de equilíbrio econômico, que se diferencia desse porque leva em conta o lucro desejado. Faz parte das atividades da controladoria monitorar os custos de oportunidade para realizar ajustes no ponto de equilíbrio econômico? E como Sim, que isso é feito na prática? sim. Isso é uma atividade, sim, da controladoria. E para a controladoria conseguir atingir esse nível de análise, ela precisa, primeiro, monitorar tempestivamente essas informações junto às áreas operacionais. Então, as áreas que geram as principais receitas e despesas da empresa são as áreas mais afetadas. E assim, eu vou dizer que a contabilidade está sempre envolvida nesses papéis, porque tem os aspectos tributários, tem o planejamento. Então, isso está vinculado. A outra pergunta, na prática, como é que acontece isso? Bom, a controladoria ela é o provedor dos dados gerenciais de uma entidade. Então, ela é que traz quanto que a gente precisa atingir de resultado para cobrir minha despesa, se o meu custo está muito alto, se a minha receita é aprovada dentro do planejamento estratégico, ela está sendo atingida ou não, e em quanto tempo isso se daria, ou se realmente vai acontecer, né? Acho que em ano de pandemia, então, isso se torna um pouco mais complexo. E também por gerenciar todos esses índices, né, de custo. Como é que funciona na prática? Na prática, ele vai, enquanto controladoria, né, ou controller, vai monitorar essas informações dentro das áreas operacionais mais afetadas, as principais áreas afetadas no quesito operacional. E segundo, vai eleger quais são os principais pontos para uma tomada de decisão. Porque geralmente é um diretor financeiro ou controller que é o responsável por direcionar e subsidiar a tomada de decisão para a alta gestão no seguinte sentido: olha, ou diretoria comercial, ou diretoria técnica, ou presidência, a gente precisa descontinuar tal operação, porque a gente não consegue chegar na margem de contribuição no ponto de equilíbrio financeiro. Por quê? Aí é que está o detalhe. Ele precisa levar todo o embasamento e todos os dados. É por isso que a gente fala muito em dados, né? Dados econômicos, dados financeiros, dados contábeis. Então, o controle, ele é a pessoa dos dados dentro de uma entidade. E é nesse momento em que ele, por meio de um embasamento técnico e fundamentado e com evidências, é que ele leva isso para uma tomada de decisão. Geralmente, o controle, ele é mais a pessoa do não do que do sim, porque ele diz não para o custo, ele diz não para a expansão, ele diz não para novos contratos que vão afetar intimamente, fatalmente a operação, porque se eu faço uma contratação, isso vai compor o meu custo, aumentando meu custo, isso vai afetar minha receita, isso quer dizer que eu vou ter que ampliar minha receita, minha margem de contribuição para atingir aquela receita. Então, é um conjunto. E eu acredito que a controladoria, acho que é uma das áreas mais responsáveis pela sustentabilidade da empresa hoje. Não é só a área comercial, porque está vendendo, está trazendo negócios, ou a área contábil, ou as outras áreas vinculadas. Acho que a controladoria está recaindo sobre ela hoje a obrigação principal, obviamente, principal, de assegurar a sustentabilidade, assegurar a continuidade do negócio. Eu não sei se eu consegui responder totalmente, Respondeu, sim. plenamente a sua pergunta, mas se vocês quiserem complementar, fiquem à vontade.
Não, tá ótimo. Para finalizar, né, a última pergunta que pega bem o gancho do que você estava falando sobre a sustentabilidade da empresa, gostaríamos de saber se, na sua opinião, como a controladoria pode impactar a formação da cultura empresarial? 100%. Impacta positivamente 100%. Eu falo que a gente tinha que ter um controle em todas as áreas, porque para a gente que vem da área contábil, acho que isso é um pouco mais claro. Quando a gente fala em despesa, poxa, a despesa está aumentando na empresa, ou a gente não está atingindo receita, poxa, a gente apurou um resultado negativo nesse mês, poxa, tem um nível de tributação muito alto. Então, para a gente, enquanto contadores e futuros contadores, a gente tem uma percepção muito clara sobre isso. Mas, infelizmente, a área operacional não tem. E não tem porque não detém o conhecimento, não tem porque, às vezes, isso não é disseminado pela organização. E a controladoria, ela precisa formar um controle em cada setor, eu diria. Precisa formar um analista de custo, precisa formar um analista de índice econômico, de índice financeiro. E eu vou dizer, é uma tarefa bastante difícil, porque ora se tem uma resistência cultural, poxa, isso nunca foi feito, poxa, ninguém nunca me questionou, eu não sei fazer, não vou fazer porque eu não sei. E ora se tem uma resistência porque não enxerga a controladoria com a importância devida. E sim, poxa, já vem cortar custo. Poxa, já não vou poder mais gastar assim. Poxa, não vai ter nenhum contrato, não pode contratar nenhuma pessoa mais durante os próximos 12 meses. Mas não enxerga o olhar sobre o negócio, sobre a ótica do negócio. Porque quando você olha, se a gente pensar, vou dar um exemplo didático aqui, quando a gente fala assim, poxa, ano de pandemia, eu preciso revisitar minhas despesas pessoais. Então, o que eu posso cortar? Não, eu tenho que cortar isso, eu tenho que cortar aquilo. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Tenho que chamar os filhos. Falar, olha, a gente não vai poder mais fazer, pagar os 3 esportes que você faz. A gente não vai poder viajar para o exterior 2 vezes por ano, como era antes. Não é assim que a gente faz. A gente não está gerenciando a nossa vida pessoal, mas isso ocorre como empresa. E aí a gente transfere isso, né, para os filhos, ou para o marido, ou para a esposa, esse gerenciamento e essa responsabilização, para que todos estejam pertencendo àquele propósito. Eu chamaria isso de propósito. Então, com a empresa também não é diferente. Acho que a controladoria ela precisa desenvolver um papel de pertencimento, disseminar o pertencimento dentro da organização. Porque se cada área fizer o seu papel e se responsabilizar pelo seu custo, ter o compromisso de querer alavancar a receita da empresa, porque a gente não alavanca só com vendas, a gente também promove o crescimento do resultado por meio de economia, por meio de uma execução orçamentária rígida, cortando gastos, postergando contratações. Então, são N elementos que nós, enquanto profissionais de uma empresa, podemos utilizar para que todos estejam contribuindo, eu diria dessa forma, contribuindo para a sustentabilidade da empresa, da entidade. Muito obrigada. As perguntas do grupo se encerram aqui. E agora a gente abre para se alguém quiser fazer alguma pergunta de forma aberta, fiquem à vontade. Muito obrigada, Vânia. Minhas dúvidas foram Obrigada. esclarecidas. Eu quero. Nossa, a hora da verdade, a professora vai me perguntar. Não é pergunta, é só complementar o que vocês estavam falando da questão da cultura, né? Dessa disseminação da cultura. No início da disciplina, porque eu trabalhei a disciplina bem de forma introdutória e depois a gente veio com as ferramentas e eu queria, assim, alunos sempre falam, ai, gente, para que eu vou usar isso? Porque, né? Alunos sempre tem isso. Aí eu fiquei imaginando, gente, é legal trazer profissionais e mostrar para eles que lá nas empresas isso é usado sim, né? E aí, olha só a parte boa da pandemia, que a gente pode trazer alguém de fora, né, que trabalha em empresas
maiores, isso daí é uma maravilha para a gente. E essa questão da cultura e a controladoria, é interessante que a literatura ainda não explorou muito essa questão, já tem trabalhos tal, mas não, eu acho que deveria ser mais explorado, porque se a controladoria, ela assim, vamos dizer, o foco da controladoria é fazer a empresa cumprir a sua visão e a missão, né? A empresa tem a missão, desenvolve, né? Visão, missão, desenvolve as estratégias, desenvolve o orçamento, tudo pensando nisso. E aí a controladoria está ali seguindo para fazer isso ser cumprido. Quando ela vai para os departamentos e ela pede, ela quer que ensina, né, esses departamentos, olha, vamos fazer o controle também, ela está levando essa visão e missão para aquele departamento, ele está trazendo a cultura, olha, a empresa quer isso, a empresa quer ser isso daqui tanto tempo, a gente quer, para fazer isso, a gente quer tá em todo o Brasil em tanto tempo, e isso faz parte, esse controle faz parte, essa ação faz parte, por isso que nós temos que controlar, e isso realmente ajuda a difundir a cultura da organização que está sustentada, né, nessa visão e nessa missão. E outra coisa também, que foi uma das primeiras perguntas do Victor, é sobre, né, que ele te perguntou sobre transparência? Não, antes dessa, que foi sobre o que o controller tinha que saber, digamos, né? E aí você disse um rol, não dava para pôr num pergaminho, né? E assim, a gente tem que ter uma competência, o controller tem que saber de tudo, principalmente conhecer a empresa, né? Porque algumas das coisas que você falou, por exemplo, logística, mas se a empresa, dependendo, ela é bem regional, ou às vezes, vamos dizer, é difícil a gente não trazer nada, não levar nada, né? Mas, de repente, aquilo não é tão efetivamente tão hard para a empresa como outras atividades, mas o conhecer a empresa e aí as ferramentas, né, as questões que são mais inerentes a ela são essenciais. E o outro ponto que eu queria acrescentar são as competências que você acabou falando também, né, do saber conversar, do saber fazer a pessoa entender, de trazer o colaborador para o teu lado, para o lado da empresa, do saber pedir os relatórios com um tempo, né, para eles entenderem que não adianta eu saber isso daqui 3 meses, porque a tomada de decisão é agora. Então, assim, a gente tem que conhecer os indicadores, as ferramentas, mas também tem que saber, a gente precisa muito das pessoas, tem a questão de inter-relação, né, com as pessoas, nesse caso também é fundamental para o bom desenvolvimento da profissão, né? Professora, se a senhora quiser me convidar para escrever um artigo sobre controladoria e cultura, me chama que eu escrevo, eu ajudo como participante, tá? Adorei, vamos pensar. Vamos. Bom, professor, acho que é isso mesmo. A gente está passando por um momento de transformação e acho que não só em relação por conta da pandemia, mas antes da pandemia já estávamos vivendo um momento de mudança, porque tudo mudou no sentido de a gente não pode, a tecnologia está aí, tudo muito rápido, o perfil dos profissionais é diferente, então os auditores de hoje são bem diferentes dos auditores há 18 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, incrivelmente, né? Quase 20 anos, eu trabalho na área contábil, mas a gente percebe o quê? Uma mudança não só do perfil profissional, mas o cenário econômico, sob a ótica da empresa também a gente vê uma mudança muito drástica e tudo tem que acompanhar essa mudança, né? A estrutura diretiva de uma empresa, uma expansão de negócios, e o que a gente espera em termos de mercado. Hoje o mercado também ele é um dos
norteadores de mudança, um dos principais norteadores de mudança. Sem falar em aspectos políticos, sem falar em aspectos legais, aspectos normativos. Então, tudo isso nos força a revisitar constantemente a administração. E aí eu diria administração no sentido de controladoria, de contabilidade, de negócios, de planejamento estratégico. Todas as empresas tiveram que revisitar seu planejamento estratégico esse ano. Sim. E projetar um totalmente diferente para 2021, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é um momento de mudança e mudanças, e eu diria que são mudanças drásticas, principalmente porque a gente não consegue vislumbrar um horizonte com uma perspectiva muito clara. Exatamente. E aí é mais um motivo do controller existir numa empresa, porque é o que vai fazer o diferencial para essas tomadas de decisão a curto, médio e longo prazo. A informação gerencial, a informação da operação, a informação tributária, tudo isso de forma muito tempestiva, é o que vai direcionar a tomada de decisão de uma empresa e, principalmente, vai guiar os próximos passos. Acho que a gente tem que constantemente falar em próximos passos, porque os próximos passos para 2020 não necessariamente serão os mesmos para 2021. A gente não sabe o que está vindo aí em termos de política, em termos de pandemia, desemprego. Hoje, para a gente administrar uma empresa, a gente precisa fazer uma análise do cenário econômico, do cenário político também. Então, não é só olhando para dentro, é olhando para dentro e para fora. É projetar o futuro com base nessas duas informações internas e informações externas. E aí, sim, aliado a dados concretos, aliado a informações tempestivas, a gente consegue ter, enquanto controller ou enquanto controladoria, ter a possibilidade de fomentar essa tomada de decisão de forma muito segura. Sim. Vânia, eu posso só, então, enfim, aproveitando o gancho, estava ouvindo a sua explanação sobre a tempestividade das informações e a tempestividade e o trabalho da controladoria nessa produção tempestiva dos dados para tomada de decisão, e aí me veio à cabeça, né, o conceito de organização ágil, que diz que uma organização ágil não é uma organização que faz as coisas rápido, mas é aquela que consegue reagir rapidamente a uma mudança do cenário, consegue reagir a cada estímulo no tempo correto. Enfim, na sua perspectiva, então, eu posso trazer que a tempestividade da informação e o trabalho da controladoria está intimamente ligado a essa perspectiva da agilidade das organizações, de fazer ágil, de fazer de uma maneira, enfim, que seja adequada ao ambiente em que a gente está inserido? Com certeza. E eu diria que hoje isso foi imposto tanto pela pandemia quanto pela tecnologia, porque hoje está tudo muito rápido. Hoje as informações transitam de forma com nível de alcance e de forma abrupta. Hoje a gente está com uma notícia, a gente dorme agora 8h30 com uma notícia, amanhã já tem outra notícia, e isso impacta totalmente o mercado, por exemplo. Então, a capacidade da empresa de reagir diante dessas mudanças tão drásticas, isso sim é uma administração ágil, e a controladoria ela precisa ser, porque a gente vai falar assim, poxa, eu preciso lançar um negócio amanhã. Controladoria, cadê as informações sobre o custo para isso? Levanta meu custo, projeta o meu resultado. Isso é o quê? A controladoria para uma administração ágil, para uma tomada de decisão ágil. Tá bom, muito obrigado. Gente, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, de fazer alguma pergunta à Vânia? Enfim, alguém fica à vontade para abrir o microfone, eles estão livres, é só destravá-lo e falar. Bem, gente, se ninguém está se candidatando, Vânia, eu preciso agradecer novamente a sua... Letícia, perdão, por favor, fique à vontade. Não, então, eu só queria, acho que você já até começou, eu só queria agradecer a Vânia, né, e a professora também, a sua explanação sobre controladoria, sobre a relação
com o custo, volume e lucro foi bem interessante, foi bem esclarecedor, eu acho que contribuiu muito, né? E principalmente na questão que a professora comentou, né? Que a gente sempre, nós como alunos sempre perguntamos, aonde a gente vai utilizar isso? Né? A gente se forma contador e aí, o que eu vou fazer, né? Porque a teoria é muito diferente na prática. Então, a gente ter esse contato, né, com pessoas assim como você que já trabalham na área, que dominam o assunto, contribui muito, né, na nossa formação, para a gente até saber, né, quais passos a gente vai tomar, qual que é como que é realmente, né, o mercado, né, onde a gente vai se inserir. É muito importante e, mais uma vez, muito obrigada, Vânia. Muito obrigado, Vânia. Bom, eu queria aproveitar, então, e agradecê-los pela oportunidade de compartilhar um pouquinho de conhecimento e, principalmente, trazer um pouquinho da nossa realidade enquanto profissional contábil. Eu acho que isso enaltece a classe, eu sou uma defensora árdua. Lá em casa somos duas contadoras, eu e minha irmã, nós somos ex-Big Four também, ela é ex-KPMG, o ex-Price, a gente veio de uma... temos uma escola muito parecida e somos muito felizes na nossa profissão. Eu acho que a mensagem que eu preciso deixar para vocês é que o contador, ele é uma peça importante na empresa, independentemente do papel que ele assuma, quer seja o controller, quer seja o contador, quer seja o financeiro. A gente precisa valorizar a nossa classe, a gente precisa valorizar a nossa profissão, que é uma profissão linda. Eu queria até compartilhar uma experiência. Eu sempre quis estudar direito, eu sempre quis fazer concurso, mas por questões alheias à minha vontade, eu acabei estudando ciências contábeis, porque eu já tinha feito um curso técnico na época, ó, faz muito tempo isso, hein? E hoje eu digo que tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, em todos os aspectos da minha vida, a carreira que eu construí foi graças à contabilidade. Então, eu me orgulho muito de fazer parte, né, dessa profissão, de ser uma contadora, de ter tido a oportunidade de vários aprendizados. Aqui eu falei um pouco da minha carreira, mas externando as diversas experiências que um contador pode ter, né, como auditor interno, como controller, como contador. Então, acho que isso tem que ser um vetor de motivação para vocês, enquanto futuros contadores, futuros colegas de profissão. E hoje, eu acho que a gente assumiu um papel muito importante, não só na empresa, mas na sociedade como um todo, porque hoje recai sobre nós um nível de exigência técnica, de exigência, inclusive, sobre aspectos éticos, porque nós somos os guardiões do patrimônio alheio. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem sobre uma entidade. E, independentemente do papel que a gente vem assumir, como professor, que também é maravilhoso, né? Não poderia deixar de falar também que é uma profissão. Ensinar contabilidade é algo muito prazeroso. A professora Lúcia está aí, ela também pode comentar. Eu também sou professora e compartilhar conhecimento é muito importante, porque a gente forma outros profissionais através do compartilhamento de conhecimento. Eu queria só agradecê-los pela oportunidade, pedir desculpas aí por falta de tempestividade, né, na minha agenda, mas eu queria realmente ter tempo e estar concentrada para dar essa entrevista para vocês, enfim, tudo de forma muito profissional e principalmente com a importância que é requerida, porque eu também já fui estudante, então eu sei que é muito bacana a gente receber essas doses de conhecimento, né, de informações, isso enriquece bastante. E me coloco à disposição para outros momentos, para outras palestras, para um artigo, se a professora quiser me chamar para ajudar a escrever também, eu gosto muito. E eu estou à disposição, o Vitor tem meu contato. Em breve eu devo ir a Mato Grosso, viu, Vitor? Aí, Vai ser muito bem recebida, por favor, vai ser um prazer enorme. Aí, quem sabe eu consigo passar aí na faculdade ou dar um alô para vocês, mas em breve eu devo ir aí por motivo de trabalho, e se for possível, eu gostaria assim, de fazer um contato com vocês para dar um oi, enfim, tá bom? Muito obrigado, viu, Vânia? Muito obrigado, assim, parabéns pela sua explanação, enfim, ela foi realmente, tanto suas colocações, a sua explanação foram sensacionais, foram muito elucidativas,
muito grato, viu? E desculpa, enfim, a gente interromper as suas férias, mas espero que você possa aproveitá-las enormemente da agora para frente, sem nenhuma outra interrupção. E seja muito bem-vindo a Mato Grosso. Quando você vier, vai ser muito bem recebida. Espero de verdade que você enfim, goste muito do local, a gente está te aguardando, viu? Enfim, professora Lúcia, meninas, colegas, muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana. Vânia, enfim, boas férias para você. Obrigada. Muito grato. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada.